Cavaleiros Templários. Fundados em Jerusalém em 1119 por Hugo de Pens e mais 8 cavaleiros. Os Templários nasceram com uma missão concreta: proteger os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa depois da Primeira Cruzada. Seu nome vem do Templo de Salomão, sobre cujas ruínas o rei de Jerusalém lhes concedeu uma sede. Vestiram o manto branco com a cruz vermelha que o mundo inteiro reconhece até hoje. Foram os primeiros banqueiros da história medieval, criando um sistema de cartas de crédito que permitia viajar sem levar ouro consigo. Em 2 séculos acumularam poder, terras e riqueza, o que os tornou incômodos para os reis da Europa. Na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, o rei Filipe IV da França ordenou a prisão de todos os templários de seu reino simultaneamente. O último grão-mestre, Jacques de Molay, foi queimado na fogueira em 1314. Segundo a tradição, das chamas amaldiçoou o rei e o papa. Ambos morreram naquele mesmo ano. Cavaleiros Hospitalários. Fundados também em Jerusalém por volta de 1099, os hospitalários nasceram antes dos templários e com um carisma diferente: cuidar dos peregrinos doentes no Hospital de São João de Jerusalém. Com o tempo, acrescentaram a dimensão militar. Seu hábito negro com a cruz branca de 8 pontas, a Cruz de Malta, simbolizava as 8 bem-aventuranças. Quando a Terra Santa caiu, eles não desapareceram. Transferiram-se para Chipre, depois para Rhodes, depois para Malta, onde resistiram em 1565 a um cerco do Império Otomano com 500 cavaleiros contra 40.000 soldados turcos. E resistiram. São a única ordem militar medieval que existe até hoje. A Ordem de Malta tem status de Estado soberano reconhecido por mais de 100 países e continua administrando hospitais em todo o mundo. Ordem Teutônica. Fundada em Acre em 1190, durante a Terceira Cruzada. A Ordem Teutônica nasceu para atender os cruzados alemães feridos diante das muralhas de Acre. Seu manto branco com a cruz negra se tornou um dos símbolos mais temidos do norte da Europa. Quando a presença cristã na Terra Santa se tornou insustentável, os teutões encontraram uma nova missão: a evangelização, muitas vezes forçada, dos povos bálticos. Construíram um estado monástico militar na Prússia que durou 2 séculos. Sua derrota diante da Polônia e da Lituânia na Batalha de Grunwald, em 1410, marcou o início de seu declínio político. A ordem ainda existe hoje como instituição religiosa, com sede em Viena. Ordem de Santiago. Fundada em 1170 no Reino de Leão. A Ordem de Santiago nasceu com uma missão diferente das Ordens da Terra Santa: proteger os peregrinos do Caminho de Santiago e combater na Reconquista Ibérica. Sua espada em forma de cruz, a chamada Espada de Santiago, tornou-se símbolo da Reconquista. Ao contrário de outras ordens, seus cavaleiros podiam se casar, o que a tornava mais acessível à nobreza castelhana. Em seu momento de maior poder, controlava mais de 80 comendas em toda a península. Entre seus membros estiveram alguns dos conquistadores da América. Hernán Cortés recebeu o hábito de Santiago como reconhecimento pela conquista do México. Ordem de Calatrava. A primeira ordem militar fundada em solo ibérico, em 1158, em Castela. Nasceu quando os templários renunciaram a defender o castelo de Calatrava diante do avanço almohada, por considerá-lo indefensável. Um monge cisterciense chamado Raimundo de Fitero se ofereceu para defendê-lo com seus monges e com os voluntários que se juntassem a eles, e o defenderam. Desse ato nasceu uma ordem que combinou a austeridade cisterciense com a disciplina militar. Sua cruz vermelha com flor de lis se tornou símbolo da resistência cristã na península. Participaram da Batalha de Las Navas de Tolosa, em 1212, considerada o ponto de virada definitivo da Reconquista. Ordem de Alcântara. Fundada por volta de 1156 no Reino de Leão, é uma das ordens militares mais antigas da península. Recebeu seu nome definitivo quando o rei Afonso IX lhes entregou a praça fronteiriça de Alcântara em 1218. Sua missão era proteger a fronteira ocidental de Castela diante dos reinos muçulmanos do sul. Vestiram o hábito branco com a cruz verde florida que os distinguia no campo de batalha.
Assim como a Ordem de Santiago, seus cavaleiros podiam contrair matrimônio, o que facilitou sua integração na nobreza castelhana e extremenha. Vários conquistadores da América pertenceram às suas fileiras. Cavaleiros de São Lázaro, uma das ordens mais singulares das Cruzadas. Fundada em Jerusalém provavelmente no século X, a Ordem de São Lázaro nasceu para cuidar dos leprosos na Terra Santa, em um tempo em que a lepra era o diagnóstico mais temido do mundo. Sua particularidade era extraordinária. Muitos de seus próprios cavaleiros eram leprosos, homens que haviam contraído a doença em batalha e que, em vez de serem afastados, encontravam na ordem um lugar onde continuar servindo. Combatiam na linha de frente. Disse que os exércitos inimigos recuavam diante deles não por sua ferocidade, mas pelo terror do contágio. Sua cruz verde sobre fundo negro simbolizava a esperança em meio à escuridão. Ordem de Montesa. Quando o Papa Clemente V suprimiu os templários em 1312, seus bens na coroa de Aragão ficaram sem destino. O rei Jaime II de Aragão propôs ao Papa a criação de uma nova ordem que os herdasse. Assim nasceu a Ordem de Montesa em 1317, tomando como sede o castelo valenciano do mesmo nome. Incorporou os templários aragoneses sobreviventes e adotou a regra dos calatravos. Sua cruz vermelha com a trave negra se tornou símbolo do poder militar da coroa de Aragão no Mediterrâneo Ocidental. Foi a última grande ordem militar fundada na Península Ibérica. Ordem de Cristo. Portugal resolveu o problema dos bens templários de maneira diferente. O rei Dines I negociou com o Papa a criação da Ordem de Cristo em 1319, que absorveu os templários portugueses e suas propriedades. Com o tempo, a Ordem de Cristo se tornou o braço espiritual e financeiro dos grandes descobrimentos portugueses. Henrique, o navegador, foi seu grão-mestre. As velas das caravelas de Vasco da Gama e de Pedro Álvares Cabral levavam a cruz da Ordem de Cristo, a mesma. Cruz que chegou ao Brasil, à Índia e às costas da África. Não conquistaram a Terra Santa, conquistaram o mundo conhecido. Ordem do Santo Sepulcro, a mais antiga em espírito de todas. A Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém tem suas origens em Godofredo de Bulhão, o líder da Primeira Cruzada, que em 1099 tomou Jerusalém e se recusou a ser coroado rei, dizendo que não podia usar uma coroa de ouro onde Cristo havia usado uma coroa de espinhos. Sua missão original: custodiar e manter o Santo Sepulcro, o lugar onde Cristo foi sepultado e ressuscitou. Ao contrário de outras ordens que evoluíram para o campo político ou desapareceram, esta manteve seu propósito fundacional. Hoje continua ativa sob a autoridade do Papa e do Patriarca de Jerusalém e financia obras da Igreja na Terra Santa. Seus membros levam a Cruz de Jerusalém, uma cruz grande rodeada por 4 cruzes menores, uma para cada evangelho. 10 ordens, 10 formas diferentes de servir a Deus com a espada e a fé. Desde os campos da Terra Santa até as caravelas portuguesas, desde os leprosos de Jerusalém até as muralhas de Malta, desde os castelos da Reconquista até as ruas de Jerusalém hoje. O que as une? A mesma convicção que teve o primeiro templário, o primeiro hospitalário, o primeiro cavaleiro de Santiago, de que há coisas que merecem ser defendidas e que a fé e a coragem não se contradizem. Se este vídeo abriu seus olhos para uma parte da história que ninguém tinha contado assim, deixe seu like. Esse gesto ajuda este canal a chegar a mais pessoas que também buscam conhecer melhor sua fé. Compartilhe este vídeo com alguém que seja apaixonado por história, pela igreja ou simplesmente por histórias que merecem ser contadas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.